Paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma semana se iniciando e hoje vamos começar com um mantra do hinduísmo que significa a prece que todos os seres sejam livres e felizes. Vou entoar 3 vezes. Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos os seres sejam livres e felizes. É isso que esse mantra nos traz para esse início de semana. E o que significa ser livre e ser feliz nesse mundo, nesse contexto? E hoje a gente vai falar um pouquinho acerca de uma filosofia que aparentemente é tão diferente, mas é tão similar às práticas cristãs que vivemos, em sua grande maioria, no Brasil. E muitas dessa prática da qual eu vou falar hoje, ela vem com a sabedoria do Vedanta. E o que significa o Vedanta? Vedanta significa o fim dos Vedas. E os Vedas eram sabedorias e livros que falavam dos ritos e preces das tradições indianas, que, de certa maneira, nomeamos hinduísmo, embora seja uma palavra que não contemple de fato as tantas sabedorias e muitas vezes são emprestadas esses termos dos colonizadores que colocaram toda essa multiplicidade de tradições indianas como o hinduísmo. Então, o Vedanta é uma linha dessas múltiplas tradições e significa o fim dos Vedas. E o Vedanta, ele traz a sabedoria e a prática, e baseadamente em 2 textos sagrados que se chamam Upanishads e o Bhagavad Gita. E uma das sabedorias mais preciosas que a gente vai falar hoje, acerca desse mantra que entoamos logo no início, é o Advaita. E o que significa essa palavra, que quando a gente escreve é Advaita? Ela significa a não dualidade. Então, a não dualidade entre eu e você, entre nós, seres humanos, e a natureza, e entre a natureza, nós e Deus. Então, somos um. E a gente pode lembrar das preces de Jesus no Evangelho de João, quando ele pede ao Pai para que todos sejamos um, assim como ele é um com Deus, nós sejamos um com eles. E a Trindade, ela vem como uma representação dessa não dualidade que é relacional. E por que a gente vai tão longe para falar um pouco da espiritualidade cristã também? Raymond Panikar, um teólogo indo-católico, ele afirmava que quem não conhece, senão sua própria religião, não a conhece verdadeiramente. Então, só sabemos e aprendemos quem somos, as nossas próprias práticas de fé, quando nos abrimos ao diálogo. E esse diálogo que trago hoje para vocês é o diálogo entre o hinduísmo e o cristianismo, da qual temos nomes
de pioneiros e pioneiras desse diálogo, como o Panikkar, como Julius Monchanin, como Bede Griffiths, e entre outros, Henri Lessot, e que a gente pode pesquisar e mergulhar nessa mística entre duas tradições, entre essas pontes que se criam. E como falar de felicidade, como falar de liberdade nesse mundo que cada vez mais somos divididos. Então é importante a gente mergulhar dentro de nós para que possamos entender que entre eu e Deus, entre minha alma e Deus, entre a minha alma e a sua alma não há diferença. E há várias palavras no sânscrito que representam isso. O Jivatman, a alma individual, e o Paratman, a alma suprema, que é Brahman. E nós temos esses dois. Tem uma imagem das Upanishads que representa muito isso, que são dois pássaros na árvore, e um come dos frutos e desfruta dos prazeres e das dores, e o outro só observa. E nós somos esses dois pássaros. Aqui, os pássaros que estamos nesse mundo, lidando com todas as questões e todos os apegos, e também temos dentro de nós essa alma imortal, esse Deus que habita em nosso coração e que nos faz eternos, essa partícula divina que, quando alcançarmos essa liberdade, que no sânscrito é moksha, alcançarmos essa libertação, nos uniremos ao absoluto, a Deus. Então, quero trazer aqui uma frase, né, da sabedoria do padre Bede Griffiths, que vivenciou muito essas fronteiras desse diálogo, essas fronteiras entre essas místicas que vão além dos símbolos, que vão além dos credos, dos ritos, mas que mergulham nesse silêncio comum das tradições, nesse silêncio místico que une a nossa transcendência com a multiplicidade e o não saber de Deus, do divino, com diversos nomes e formas. E o padre Bede Griffiths assim dizia: o mundo inteiro está se abrindo para as tradições místicas nas diferentes religiões. Nós mesmos temos que meditar e nos abrir para a realidade transcendente. Se trabalhamos apenas no plano racional, não faremos nenhum avanço real. Temos que estar abertos ao transcendente no fundo de nossos corações, e é aí que nos encontramos. Quando o judeu, o cristão, o muçulmano, o hindu e o budista se abrem em oração, em meditação para o mistério transcendente, vão além da palavra, além do pensamento, simplesmente se abrindo para a luz, para a verdade, para a realidade. Então o encontro acontece. E é aí que a humanidade será unida. Somente através da transcendência podemos nos encontrar em unidade. E essa transcendência e assim acaba a citação, e essa transcendência é o que destrói os muros das inimizades e da intolerância religiosa, da qual, muitas vezes, no nosso contexto brasileiro, está vinculada ao racismo estrutural que vivemos e aos preconceitos de um Ocidente eurocêntrico e norte-cêntrico, que coloca as tradições não ocidentais como menores ou também demonizam essas tradições, como as tradições afro-indígenas, como as tradições islâmicas. Então, é importante que, nessa transcendência, compreendamos que todos nós fazemos parte e somos parte um dos outros. E a palavra Ubuntu, né, da sabedoria africana, ela traz isso. Eu sou porque nós somos. Não existe ninguém
que se isola e que se define a partir disso. Nós se construímos a partir desses encontros com os outros. E nós precisamos nos abrir também nas nossas místicas, nas nossas experiências religiosas, para que compreendamos a riqueza que é a espiritualidade nos dias de hoje. E como que, por exemplo, nessa pandemia, como que as espiritualidades têm fortalecido e ajudado a tantos e tantas nesse período tão difícil que passamos. E o Adwaita é isso. Nós seremos seres livres e felizes quando conseguimos compreender que nós somos um, que não há diferenciação entre eu e você, não há diferenciação entre eu e a natureza. Então, quando eu faço mal a uma dessas coisas, eu estou fazendo mal também a mim mesmo. E logo estou fazendo mal também a Deus. Então, essa moksha, essa libertação, não é apenas quando nos uniremos em plenitude com a divindade, mas sim no aqui e no agora. Então, um moksha que gera transformação, uma libertação que gera transformação na nossa realidade. Porque se eu não vejo o meu próximo, a minha próxima como igual a mim, eu violento a tudo aquilo que é diferente. E nós precisamos cada vez mais nos desapegarmos de tudo aquilo que foi construído em nós, talvez pelas tradições religiosas, pela cultura, por preconceitos estruturais, desconstruir e desapegarmos desses ensinamentos para que possamos nos unir com esse grande corpo que é a humanidade, que é a natureza e que são as místicas religiosas das quais chamamos de Deus, de Brahman e de outros tantos nomes que nos cercam e tentam compreender a beleza da espiritualidade. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. E é a minha prece para que nós sejamos livres e felizes, em unidade, assim como Jesus orou para que fôssemos um com Ele e um entre nós. E eu gostaria de terminar com um poema da tradição indo-cristã que vai falar sobre o Satchidananda. E o que é Satchidananda? Essa palavra tão diferente do nosso vocabulário, que vem das Upanishads. As Upanishads tentam definir Deus muito do que a nossa teologia cristã chama da teologia negativa. Então, eu consigo falar sobre Brahma falando que ele não é. E uma dessas coisas é Satyam, Jnanam, Anatam. E Satyam significa que o absoluto não é irreal. Jnanam significa que o absoluto não é inconsciente. E Anatam indica que o absoluto não é finito. Então, Satchidananda, que é a junção dessas palavras, significa que Brahman, Deus, é a verdade, é o conhecimento e infinito. E inspirado nessa mística, lerei essa canção, a tradução dessa canção que vocês podem pesquisar, se chama Vande Satchidananda, que diz assim: Glória a Satchidananda, o existente, o conhecedor, bem-aventurado, o maior objetivo desprezado pelo mundo, ansiado pelos santos, o todo-poderoso, o ancestral, a plenitude, o uno, o mais elevado que o elevado, o distante e o próximo, conectados no interior, desconectados sem o divino, o alerta, aquele a quem o intelecto é insuficiente para alcançar, o pai, a mãe, o incitador, o sem origem, o grande Senhor, a causa de tudo, a semente sem semente da árvore da existência, de cujo olhar tudo procede, o protetor do mundo,
o Filho não criado, o mundo infinito, a grande pessoa, a imagem do Pai, a sabedoria essencial, o Salvador, o abençoado, a felicidade essencial. Procedente da união do ser e consciência, o consagrador, extremamente ágil, o revelador do Filho revelado, o doador da vida. Glória a Satchidananda. Paz e bem, queridos e queridas. Desejo para vocês uma ótima semana.